Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vou trazer um assunto aqui que não é comum aqui no canal, tá? Mas esse canal ele trata de vários assuntos. Então, saiu o segundo trailer do GTA 6. Acabei de saber essa notícia pelo David Jones, né? Eu vi o vídeo do David Jones e vi o vídeo do Cross, né? Cara, e é algo absurdo, né? Mas como cristão, eu tenho que falar a verdade. Cara, é um jogo muito tentador, muito. A gente sabe que o GTA é muita polêmica, né? Arma, né? Crime, né? Tem muito conteúdo, né? Sexual, né? Desde todos os GTA sempre foi assim, né? E esse 6 ele tá um nível assim que é como se fosse um GTA 6 Sex Edition, né? Uma edição voltada para o sexo, né? Porque a todo instante, né? O foco desse trailer mostra ali, né? Um casal, né? E a todo instante tem um foco em cenas, né? Sexuais, né? Não de forma assim explícita, né? Mas você vê aquela apelação, né? Aquela personagem, né? A Lúcia, né? Mano, tá muito bem modelado, né? E ela tá muito chamativa, chama muita atenção mesmo, tá? Um corpão realmente muito bonita, né? A beleza dela, né? O rosto, né? E o corpo, então, né? Chama muita atenção. Aí eu te faço uma pergunta, cara. Nós que somos cristãos, tem condição da gente jogar GTA 6, mano? Vamos falar a verdade? Vamos falar com toda seriedade, tá? Sem fanatismo, mas sem também. Ah, não tem nada a ver. Porque a turma do nada a ver, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, tem nada a ver, e depois você vê o que acontece. Só que a turma do. Mais do fanatismo, mano, acho que a gente tem que dar razão dessa vez para os irmãos fanáticos. Acho que a gente vai ter que dar razão para ele. Não tem como, cara, não tem, sinceramente. Não tem, cara. Faça uma análise. Tem condição, mano? Tem. Você que é casado, você que tem namorado, você que é solteiro, mano. Você vai conseguir jogar GTA 6 e sua mente vai ficar pura? Me diz. Não dá, cara. Acho que de mim, falando por mim, eu não consigo, mano. Na moral, não consigo. Não dá. Nem tem como jogar, né? Obviamente não tenho mais videogame. Eu tinha o Xbox One S, não é o Series S, não. É o One S que eu tinha, né? Que era da geração anterior, que eu vendi, que eu quase não jogava, eu usava mais para ver YouTube, né? Eu jogava era Força e Dragon Ball, era o que eu jogava, né? E mesmo assim, sei lá, enjoava, né? Então eu vendi, comprei um instrumento musical, comprei um baixo de 4 cordas, né? E tô com baixo que eu quase não uso também, raramente uso. Até anunciei para vender, não, ainda tô precisando de uma grana, essa que é a realidade, né? Mas até agora não houve mais negociações, mas não cheguei a vender. Acho que eu não vou vender não, né? Acho que eu não vou vender. Se surgir, né, a pessoa querer pagar a grana que eu tô querendo mesmo, aí pode ser que eu até vendo. Mas se não, acho que é melhor não vender não. Porque vender um primeiro instrumento que é o meu primeiro baixo, né? Mas deixa eu voltar ao assunto do GTA, né? Então assim, jogar, no momento não tem nem como jogar. Primeiro que vai lançar em 2026, previsão para 2026. Até lá possa ser que eu tenha condição, quem sabe, né? Não sabemos o dia de amanhã, possa ser que até lá eu esteja rico, né? Eu consigo comprar um Xbox, um PlayStation, né? Montar um PC poderoso, né? Possa ser que sim. E vai me bater uma baita de uma tentação de jogar o GTA 6. Vai bater mesmo, vai. Vou ter que estar em muito jejum e oração para não jogar isso aí, porque não é óbvio, né? Não é por causa vou jogar GTA 6 por causa, né, da apelação sexual da personagem, né? Óbvio que isso é um baita de um atrativo, né? Mas a questão mesmo maior é a questão do jogo, é um lançamento, né? A nostalgia que tem o GTA quando a gente jogava na Lan House, o GTA San Andreas, né? Lan House, jogava no PC. Até hoje tem pessoas que jogam, né? Tem um pastor que ele evangeliza através do GTA, né? Ele tem um projeto, né? Que é no caso no GTA V, né? Ele tem esse projeto, né? Que tem uma igreja online no GTA. Mas é um cara que tem toda essa, né, esse chamado para isso, tem toda uma estrutura, né? Não é simplesmente eu vou dar uma dele e fazer a mesma coisa no GTA 6, né? Não é simplesmente dessa forma, até porque o jogo ele vai lançar em 2026 e, mano, o jogo vai lançar, a gente vai focar em descobrir o jogo, não focar em ficar, né? Vou criar aqui uma versão diferente, criar um mod. Obviamente já vai ter muita gente fazendo mod, né? Isso é fato, né? Mas o jogo, assim que lançar, mano, o foco vai ser ao jogo, né? Posteriormente, o jogo vai dando continuidade, né? Você vê que o GTA V, ele
Obviamente até hoje, né? Não tem como comparar o hype, né? Que tava nos primeiros anos, né? Mas GTA V ele durou muito tempo, muito usuário jogando, até hoje ainda joga, obviamente, né? Não tem como dizer que não. Mas quando vir o 6, cara, eu não sei o que isso vai abalar as estruturas da Terra, cara, eu não sei. Os 4 cantos da Terra vão ser abalados, né? Entendeu? Vão ser abalados de alguma forma, porque, obviamente, estou falando no sentido simbólico, literalmente, os 4 cantos da Terra serão abalados, não, né, nesse momento, mas na questão apocalíptica, né? Mas eu não sei o que vai acontecer, cara. Eu não sei, mano, porque 2026, se eu não me engano, é Copa, né? 2026, né? Se eu não me engano, é Copa, né? E, mano, pra quem não tem, tipo assim, pra quem não acompanha muito o jogo, né? Porque comente que é um canal de evangelismo, né? Mas o impacto que todo o lançamento de GTA tem é um impacto absurdo. E a gente tá falando da nova geração, né? A gente tá falando de um GTA que tá sendo... Não tem como, cara. Todo GTA que lança é sempre uma expectativa lá em cima. E a Rockstar, ela consegue entregar, cara. Ela não consegue, sabe? Ah, não gostei. Mano, não tem como, cara. É algo muito bem trabalhado. É por isso que demora, cara. Por isso que demora. São profissionais, é muito dinheiro investido. É muito bem elaborado. Ela consegue fazer um jogo que agrada a todo mundo, cara. Em vários aspectos, né? O aspecto gráfico, o aspecto da jogabilidade, o aspecto da história é muito fácil de agradar pela questão apelativa, né? É polêmico, né? Questão de crime, questão, né, de você lá roubar um carro, questão de ter toda uma história que tem lá piadinha, né? Que tem ali duplo sentido, né? E toda essa apelação sexual, então não tem como. Essas coisas são polêmicas, e aquilo que é polêmico chama atenção, né? E é tão polêmico, né, que, né, sempre é mal falado. Olha, esse jogo aí vai levar a pessoa pro crime, sei lá o que, olha, esse jogo influencia a pessoa a cometer assassinato, sei lá o que. E, cara, vou falar a verdade, a pessoa que tem a mente forte, ela não vai por esse caminho, isso é fato, tá? Agora, tem pessoas que têm a mente fraca, e as pessoas que têm a mente fraca, elas realmente, por causa de um jogo desse, elas sim, tá? Elas são levadas para o mau caminho, entende? Isso é fato. A culpa é de quem? Me diz, de quem é a culpa, né? Como cristão, eu não posso chegar aqui e falar que tá certo um jogo, uma história dessa, entendeu? Eu não sei exatamente como vai ser a história, né, do 6, né? Mas sempre tem uma coisinha ali que, entendeu? Não é uma história, entendeu? Evangelista, isso é fato, né? São coisas baseadas em histórias reais, mas que, tipo, qual proveito você como cristão, eu como cristão, vamos tirar de um jogo desse? Me diz qual proveito? Cara, o que a gente quer tirar, né, é diversão. Só que nessa de tirar a diversão, a gente acaba absorvendo coisa que não vai absorver, né? Essa que é a realidade. Essa é a realidade, mano, entendeu? Muitos jogos que eu jogava, né, eu sempre, puxa, mano, essa parte da história, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá certo, isso não tá correto, isso não tá de acordo com o princípio cristão, né? Por exemplo, Far Cry é o 4, né, que eu jogava, né? Se eu não me engano é o 4, né? É um jogo que tem ali, né, toda uma apologia contrária à Bíblia. A Bíblia, o jogo tem um objeto, né? E o objeto da Bíblia no jogo vale, é o menor dinheiro que vale, ou um dos menores que vale, pra tu ver. Tipo, é somente um negocinho ali que não serve pra nada. Enquanto que o jogo exalta coisas pagãs, né? Flutuações de deuses, né? Deus indiano, essas coisas todas assim, né? E aí? Diz. E aí, mano? Óbvio que é um jogo, eu sei que é só um jogo, mas é uma história que tá ali. E nessa história, cara, não acho legal, não gostei, isso não tá correto, isso não tá, entendeu? Não tá. Existe um canal que é o Hub Games, né? É um Hub Games que tem foco, né, em fazer, né, podcast sobre jogos cristãos, né? Só que a questão de ter um jogo cristão, eu apoio, super apoio, só que ainda não chegou lá. Eu gostaria muito que desse tempo, não estou dizendo que não vai dar tempo, pode ser que dê tempo, eu não creio que Jesus volta hoje, que volta amanhã, tá? Eu também não creio que volta daqui a 1000 anos, tá? Então a gente não sabe. Então, dá para fazer um jogo cristão? Vamos investir? Vamos fazer, vamos investir, né? Isso é fato. Mas a questão do jogo cristão, ele não alcançou o que a música cristã alcança. A música cristã alcança, mano. É um patamar absurdo.
né? Você vê pessoas que ouvem música secular e elas ouvem música cristã. A música cristã, ela aparece em programas de televisão, tá na playlist de todo mundo que é aí. Até quem não é cristão. Gente, eu conheço pessoas que não são cristãos, que são, sei lá, espírita, sei lá, algo desse tipo assim, e ouvem também música cristã, né? Ou seja, a música cristã, ela consegue alcançar, ela consegue furar a bolha, entende? Óbvio, uma separação. Você vê uma rádio secular tá tocando música secular. Mas, mesmo tendo essa separação, a música cristã ela não tá tão abaixo da secular. Ela não tá, cara. Músicos famosos seculares seguem músicos cristãos. Por quê? Porque são músicos muito bons. Entende? Então, em termos musicalmente falando, a gente tá indo bem, tá? Óbvio, não vou entrar aqui nas questões, né? Óbvio que tem, né, essa questão de só worships, né? Não vou entrar nessas questões, tá? Mas estamos indo bem. A gente conseguiu fazer barulho. Agora, em relação a filmes, a gente também está indo bem. Óbvio, os filmes seculares são muito mais, né? Mas em relação ao filme, a gente consegue fazer um barulho legal. Agora, quando entra na questão de jogo e anime cristão, a gente não faz barulho. Não estamos fazendo. Não estamos. Eu acho isso uma lacuna, né? Puxa, né? A gente está no meio musical, a gente está no meio cinematográfico, mas no meio midiático, no meio de games, a gente está começando. Estamos tentando, mas ainda não. A gente não tá fazendo barulho. Entendeu? A gente não tá incomodando, não tá, entendeu? Não chegou lá. No dia que tiver um jogo cristão de peso, de lançamento, que vai estar competindo aí, né? Vai estar batalhando aí com jogos grandes aí de lançamento aí, dos consoles, né? Aí sim a gente vai ver. Do jeito que a gente vê. Mas será que vamos ver? Não sei. Não sei. Porque para você criar um jogo cristão, para chegar nesse nível, são várias barreiras a se enfrentar. Uma, tem que ter um investimento muito alto. Tem que ter alguém, pessoas, melhor dizendo, várias pessoas, né, que tenham muita grana, mas muita mesmo, muita, tá? E não é somente ter muito, calma aí, é saber de onde investir essa grana toda, né? É saber. Você tem que ter profissionais para isso, né? E você tem que ter uma história muito bem elaborada. Tem que ser uma história muito bem elaborada, muito mesmo. Não necessariamente você tem que fazer, né? Vou fazer um jogo exatamente conforme está na Bíblia, porque meio que isso não faria sentido, né? Porque meio que você teria que seguir... Cara, você não tem como ter a Bíblia. Então, se você for fazer um jogo baseado nas guerras bíblicas, é meio que tipo, cara... sabe? Dá pra fazer? Até dá. Até dá pra fazer. Mas... eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que um jogo cristão que faria mais sentido é você criar uma história, ou seja, uma história fictícia, ou seja, essa história não existe, mas você criar essa história baseada, né, nos moldes cristãos. Seja uma história primal ou uma coisa moderna, né, igual acontece em filmes, né? Você pega filmes cristãos que, tipo, a história não é uma história real. É uma história representando uma realidade. Aquilo ali é uma realidade possível, né, de acontecer. Mas não é uma história baseada em fato real, né? Eu acho que se fizesse um jogo cristão com esse molde, de criar realmente uma história que não existe, mas ela respeitando a possibilidade dela acontecer no mundo real, ou seja, ela não vai ferir, né, o que o evangelho ensina, nem a própria realidade que vivemos, né? Cara, é muito interessante. É muito interessante, né? Mas eu não sei se isso vai chegar a acontecer. Em relação ao mundo dos animes, né? Os animes, né, a gente sabe, é Japão, né, cara? Né, a gente sabe que dá, tipo, é muito mais viável você fazer um anime cristão do que um jogo, com certeza. O investimento é bem menor, né? O investimento é bem menor, mas também a gente não tá vendo isso acontecer, né? E, nossa, mas você acha que precisa ter um jogo cristão? Nossa, mas o cristão tem que orar, tem que jejuar, tem que ler Bíblia, tem que ver... Tem, realmente tem, mas o cristão tem que ver filme? Mas não vê? Vê. E quem não é cristão também vê. E tendo um jogo cristão de peso, ele vai conseguir alcançar pessoas que, tipo, não gostariam de ir pra igreja, ou até vai de vez em quando, mas, tipo, você tá entendendo? Ele vai conseguir alcançar um grupo de pessoas. Você pega vários jogos que tem mitologia, tá? Todo mundo sabe que é mitologia, tá? Isso é fato. Mas mesmo sendo mitologia, as pessoas
elas são atraídas, puxa, vai pesquisar sobre a história da mitologia, vai pesquisar ali alguma cultura, alguma coisa, né? Ou seja, mesmo as pessoas vendo o jogo cristão ali, que elas não têm uma afinidade com o evangelho, mas elas vão procurar saber. Tem que ser, cara, e nessa que elas vão procurar saber sobre o evangelho, e elas jogando, elas vão aprendendo, isso vai fazer sentido, isso vai trazer a realidade para elas, entende? Porque o jogo ele vai estar com uma proposta de evangelismo. E é um tipo de evangelismo diferente, que você não chega ali, né, e fala. É uma história, é um jogo. E você vai absorvendo aquilo ali, né? Ou seja, é um evangelismo estratégico, né? É um evangelismo que não é um evangelismo direto, né? É um tipo de evangelismo, a gente não pode anular. Existe aquele evangelismo que, né, você vai na rua ali, pega a Bíblia, né, e tal, e pronto. Tem gente que aceita Jesus através de... Agora tem pessoas que elas não vão para Jesus dessa forma, elas vão vir de outra forma. Tem pessoas que vão vir para Jesus simplesmente, cara, sem, tipo, ouvir literalmente alguém chegar e falar Jesus. Elas vão ver, tipo assim, Jesus de outra forma. Não digo de outra forma de contar o evangelho, mas tipo assim, nossa, fulano tem uma vida exemplar, nossa, né, e tal, sei lá o que, e aquilo ali vai aproximar ela de Jesus. Entende? Tem pessoas que vai ser diretamente, você vai chegar, vai trazer a palavra de Deus ali, explícita mesmo, vai ler um versículo, sei lá o que, pronto, né? Então o jogo é uma das ferramentas, né, que é possível usar para evangelizar, porque se é possível usar para você causar pecado, né? Ou seja, o pecado da cobiça, o pecado da rebeldia, né, cara? Porque muita gente que tem a mente fraca, né, fica rebelde através de jogos, né? Fica mal criado através de jogos, isso é fato. Porque a pessoa tem a mente fraca, tá? Então eu vejo dessa forma, né? Eu gostaria sim que tivesse um jogo cristão, que tivesse, né, um peso assim de influência, sabe, eu chegasse num patamar próximo, né, ao de GTA, né? Mas eu não tô com fé para isso, não sei se isso vai acontecer, né? É aquilo que eu falei, a gente conseguiu alcançar o cinema, a música, mas quando entra na questão de jogos e anime a gente não tem visto, né? Eu tenho aqui uma história absurdamente, né, muito boa de anime, inclusive de transformar também o jogo, né? Porque muito anime transforma o jogo, né? Eu tenho essa história feita há muitos anos, mas aquilo, a história está guardada, poucas pessoas sabem, né? E não sei se isso um dia vai acontecer ou não. Se Deus vai usar eu, né, para isso, né? Vai usar alguém, não sei, né? E também não estou procurando investir nisso porque, cara, primeiro eu tenho que investir na minha vida, né? Tipo, eu sou músico, né? E eu preciso até ajudar minha família, eu preciso ter minhas próprias coisas. E não tenho ganhado muito financeiramente, com toda seriedade para vocês, com a música momentaneamente. Então, né, tipo, como que eu vou agora pensar em entrar para o mundo dos jogos, né? Ou entrar para o mundo do anime, né? Como que eu vou pensar? Se bem que não é uma má ideia, agora seria uma boa ideia. Imagina através disso, né, eu conseguir. Pois é. Mas para isso eu vou ter que fazer um curso, né? Eu tenho que fazer um curso, tenho que investir uma grana para, né, conseguir fazer um desenho, né? Fazer um mangá mesmo, né? Vou começar pelo mangá, você tem que registrar a história, tem que fazer tudo direitinho. Tem pessoas aí, né, amadoras que têm seus próprios mangá registrados, já está impresso, né? Tem. É possível, mas de qualquer forma, mesmo sendo algo de início, tudo é de início, né? Todo mangá que ficou famoso é de início, nesse fato. Mas você tem que ter investimento. Não vou pegar uma folha de um caderno aqui, desenhar de qualquer jeito e pronto, e tá aí, né? Tem que ser uma coisa, né, mesmo sendo de forma amadora, mas tem que ser uma coisa profissional, né? Então, pessoal, essa mensagem que eu tenho que falar, né? Aproveitando esse hype aí do trailer do GTA 6. E é isso.